A melhor forma de você aprender os assuntos de língua portuguesa bem mais rápido é resolver questões. É por isso que na aula de hoje eu vou resolver duas questões aqui bem passo a passo e o principal, eu quero te mostrar dois modelos de questões que têm uma grande chance de aparecer na sua prova, porque são modelos assim muito, mas muito explorados por qualquer banca organizadora, não importa o concurso que você vai fazer. Eu sou a professora Eliane Vieira e se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui, basta você clicar, se inscreva no canal e faz o seguinte, já deixa o seu like porque a aula de hoje está recheada, mas recheada de dicas e macetes também para você acertar as questões de língua portuguesa. Então vamos lá? Vamos direto para as questões? Antes disso, uma inscrita aqui do canal falou assim para mim, professora, deixa as alternativas primeiro para a gente tentar resolver. Então vou fazer isso aqui com essas duas questões. A primeira questão é da VUNESP, estão aqui essas duas alternativas, letra A e letra B, e aqui no próximo slide as outras alternativas. Então você pode pausar o vídeo agora, tentar resolver e daqui a pouco eu volto com o comentário dessa questão. E aí, conseguiu resolver? Então vamos lá, que eu quero te dar algumas dicas aqui. A primeira coisa que eu quero te falar é que este modelo de questão aqui é padrão da VUNESP. A VUNESP adora cobrar esse modelo de questão aqui em relação à concordância verbal e concordância nominal também. É importante que você saiba os modelos de questões porque fica mais fácil de você acertar. Você já tem ali uma ideia do que a banca vai cobrar de você, tudo bem? Então, esse modelo aqui é padrão na prova da VUNESP. Se você for fazer uma prova da VUNESP, pode ter certeza que existe aqui 98% de chance desse modelo de questão estar na sua prova. Então, vamos lá, vamos entender como é que a gente vai resolver esse modelo de questão. O comando diz assim, assinale a alternativa correta quanto à norma padrão de concordância verbal e nominal. Este assunto aqui, esses dois assuntos, concordância verbal e concordância nominal, também são dois assuntos que qualquer banca de concurso público adora cobrar. Então é importante que as regras de concordância nominal e também de concordância verbal estejam frescas aí na sua memória. Eu vou fazer aqui uma pequena revisão. O que é a concordância verbal? Bom, a concordância verbal ela vai trabalhar com dois elementos. O primeiro elemento é o verbo e o segundo elemento é o núcleo do sujeito. Por que, Eliane? Porque na concordância verbal a regra geral diz que você vai concordar o verbo em número e em pessoa com o núcleo do sujeito. É isso que acontece na concordância verbal. E a concordância nominal é a concordância entre os nomes. O substantivo ali é o termo mais importante, digamos assim, o termo central dessa estrutura, e ali ao lado tem o adjetivo, tem o pronome, então esses elementos precisam concordar entre si. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada, mais explicativa aqui nas alternativas. Então vamos lá, letra A. Não importa os sonhos fracassados. Eu já posso parar aqui porque eu tenho um verbo. Então lembra que a gente falou que a concordância verbal é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito? Então, se eu tenho aqui um verbo, eu preciso verificar se essa concordância está correta. Como você vai fazer isso? Você vai fazer uma pergunta a este verbo. Eu quero te dizer o seguinte, este verbo é um fofoqueiro. Ele vai dizer para você quem é o sujeito da oração. Aí depois a gente descobre o núcleo, combinado? Então vamos lá. Que tipo de pergunta você vai fazer a este verbo? Você vai perguntar para ele o quê? O que não importa? Veja que ele vai te dizer que são os sonhos fracassados. Isso aqui tudo não importa. Mas cadê o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito está aqui, é o substantivo sonhos. Se o núcleo do sujeito está no plural, veja, no plural e na terceira pessoa, ou seja, na terceira pessoa do plural, o verbo não pode ficar na terceira pessoa do singular, porque existe ali um desequilíbrio e todo mundo precisa estar em harmonia. Então você jamais poderia dizer ou escrever os sonhos não importa. Não, nada disso. Você vai dizer ou escrever os sonhos não importam. Então, vou puxar uma setinha aqui e vou colocar aqui, importam. A construção
correta. Então, os sonhos fracassados não importam. Ah, mas Eliane, o sujeito está depois do verbo. Existe ali alguma regra especial? Não, neste caso aqui não existe, porque o sujeito é simples. Vou até colocar aqui para você, ó, sujeito simples. Agora, se fosse o sujeito composto, aí a gente teria um outro tipo de regra. Mas, como é sujeito simples, mesmo que ele esteja posposto ao verbo, o verbo concorda obrigatoriamente com ele, com o núcleo do sujeito em número e em pessoa, tudo bem? Então, não importam os sonhos fracassados, pois eles quem? Os sonhos, ó, fazem parte, aqui está perfeito, da existência de todos os seres humanos. O restante da frase está ok, mas no início não. Portanto, a gente elimina a letra A. E a letra B? Convencida da promoção constante do diálogo com os filhos, é assim que os familiares devem agir. Olha, preste atenção. A gente tem aqui esse nome, convencida, o adjetivo convencida. Quem está convencida da promoção constante do diálogo com os filhos? Perceba que pelo contexto a gente pode perceber que são os familiares. São eles que estão convencida? Não, são eles que estão convencidos. Ah, mas por que eu tenho que colocar e escrever aqui, ó, convencidos? Vou colocar aqui para você, convencidos. Porque os familiares está no plural e está aqui na terceira pessoa. São eles, os familiares. Então, eu não posso dizer eles convencida. É óbvio que não. Eu preciso ajustar esse adjetivo também em gênero e número. Então, os familiares devem agir convencidos da promoção constante do diálogo com os filhos. Este é o erro da letra B. Bem interessante aqui a letra B de bola. De repente, se você ler assim bem rapidinho, você acaba não percebendo o erro. Mas na letra B tem um erro sim. Vamos para a letra C. Ó. Ir sozinho até o centro da cidade e ter uma letra bonita. Essas coisas eram aptidões. Ó, o que eram aptidões? Essas coisas. Então, essas coisas aqui é o sujeito do verbo ser aqui que está conjugado. Essas coisas, elas eram. Então, está perfeito, não há problema algum. Agora, vamos seguir em frente. Ó. Eram aptidões que pertencem ao passado. Opa, aqui eu tenho um verbo. Eu quero chamar a sua atenção para esta parte aqui, porque nós temos uma construção que as bancas adoram cobrar. Isso aqui não é uma característica principal da banca VUNESP, não. Todas as bancas adoram este carinha aqui, ó, que é o pronome relativo. Exatamente isso. Você já deve ter ouvido falar sobre o pronome relativo. Se você não ouviu, você precisa estudar esse tal de pronome relativo, porque ele aparece assim com muita frequência nas provas. Qual é a importância disso para a parte de concordância verbal? Nossa, é muito importante, porque o pronome relativo pode exercer função sintática de sujeito. E se isto acontecer, este verbo aqui, ó, vai concordar com o termo a que ele se refere. Eliane, você falou grego, japonês, tudo junto aqui, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. Vamos lá, bem passo a passo. Ó, perceba que este pronome relativo, ele se refere ao termo aptidões. Consegue perceber? Ó, essas coisas eram aptidões que pertence, vou ler da forma como está aqui, ao passado. São as aptidões que pertence ao passado. Você já deve ter entendido o que eu quero dizer. Então, esse pronome relativo se refere a aptidões. Então, ele está no lugar de aptidões. Tanto é que se eu pegar, ó, aptidões e colocar aqui, você logo vai perceber que a gente não pode dizer aptidões pertence. Não, é claro que não. Elas pertencem? É óbvio que não. Porque o verbo precisa concordar com o sujeito. Então perceba que aptidões aqui, que está, ó, o que está no lugar de aptidões. Você não pode esquecer isso. Eu só coloquei aptidões aqui para ficar mais fácil de você perceber. Então, ó, o verbo, no final das contas, precisa ser levado ao plural. Aptidões pertencem ao passado. Não pode ser pertence. Mas por que não pode ser pertence? Porque este que atua como sujeito da oração e ele retoma um termo no plural. Portanto, o verbo concorda. Sempre que houver essa estrutura, o verbo vai concordar com o referente do pronome relativo. É basicamente isso. Eu sei que a letra C foi um pouquinho mais difícil, talvez, de você
perceber. Mas, em uma questão padrão, em uma questão de concordância verbal, a banca pode explorar tanto a regra geral quanto algumas regras mais específicas, e é importante que você esteja atento para você não errar esse modelo de questão, tudo bem? O que importa é que a letra C está eliminada. E a letra D? Deve haver pais que ainda insistem. Vamos parar por aqui para a gente ir bem devagarzinho. Ó. Deve haver. Essa construção também é muito, mas muito explorada em provas de concurso público, que é o quê? É o verbo haver no sentido de existir, que é o caso aqui, vou colocar aqui para você, ó, existir, só que aqui ele está em uma locução verbal. Mas, Eliane, o que é uma locução verbal? São geralmente dois verbos que atuam como um único verbo. E o que isso importa em relação ao verbo haver no sentido de existir? Nossa, tem uma coisa muito importante que você precisa saber em relação a essa construção, essa locução verbal aqui com o verbo haver no sentido de existir. É que a gente sabe que o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Só que se ele estiver em uma locução verbal, esta impessoalidade passa ao verbo auxiliar. Ou seja, o verbo auxiliar, que é o dever aqui, não pode ser flexionado. Ele não pode ser levado ao plural de forma alguma. Por quê? A impessoalidade do verbo haver passa ao verbo principal. Então, o que isso significa é que essa construção está perfeita. A gente não pode mexer. Deve haver pais. Pais é o objeto direto, não tem nada a ver com o sujeito nessa estrutura. Pelo contrário, ele é o objeto direto, tudo bem? Então, não existe uma relação de concordância com essa locução verbal. Então, deve haver pais que ainda insistem. Olha só, essa construção, lembra que eu falei para você que essa história do pronome relativo é muito, mas muito cobrada? Tanto é que na letra D a banca explorou de novo isso aqui. Este que é de fato um pronome relativo e você tem que tomar muito cuidado com o pronome relativo quando a gente estiver falando de concordância verbal. Por que isso, Eliane? Porque, de novo, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome relativo. O pronome relativo ele tem a função aqui de sujeito da oração, tudo bem? Então, ó, pais que ainda insistem. Pais insistem. Então, essa construção também está correta. Insistem em exigir dos filhos um comportamento idêntico ao que tiveram, ao que eles tiveram. Então, perceba que a construção da letra D, a frase da letra D, respeita a norma padrão, como a banca cobrou aqui, ó, de concordância verbal e nominal. Logo, esta é a nossa resposta. Agora, por que não pode ser a letra E? As gerações precisam, ó, quem precisa enfrentar? As gerações. Então, as gerações aqui é o sujeito da oração, está perfeito, esse verbo aqui concorda com o núcleo gerações. Até aqui, tudo bem. Então, as gerações precisam enfrentar por elas mesmos? Não. Perceba que aqui, mesmos vai concordar com o elemento a que ele se refere. Se esse elemento estiver no feminino, o mesmo aqui precisa ficar no feminino. Agora, se estiver no masculino, aí tudo bem. Então, como aqui é feminino plural, eu não posso deixar mesmos. Tem que ser assim, ó, mesmas. Então, elas mesmas, tudo bem? Cuidado, porque essa construção aqui também aparece muito em prova. Aqui a banca explorou a concordância nominal. Os desafios que lhes são impostos, então, os desafios são impostos, perfeito. Não sei se você percebeu, mas aqui a gente tem de novo o que pronome relativo, só para você saber que isso cai bastante em prova, para você não esquecer e estudar esse ponto. Então, os desafios que lhes são impostos ao longo do tempo. O restante da frase está perfeito, mas o problema está exatamente aqui. Por isso, não pode ser a letra E. Então, número 1, uma questão, de novo, padrão da banca VUNESP, cobrando a concordância nominal e a concordância verbal, tem como gabarito a letra D de dado. Agora vamos para mais uma questão. Eu falei para você que são duas questões. Essa questão aqui também vai trabalhar um dos assuntos assim mais cobrados em prova, o uso do acento grave indicativo de crase, ou de forma mais geral, a crase. Se você não sabe as regras de crase, é importante que você estude este ponto da matéria, porque crase é um assunto que vai cair em qualquer prova de concurso público, não importa a banca organizadora e também não importa o nível
nível do seu concurso. É um assunto que você precisa dominar, tudo bem? Eu vou fazer de novo, ó. Eu vou mostrar aqui para você as alternativas. Você pode dar uma pausa no vídeo, resolver a questão e daqui a pouco eu volto, ó. Então, letra A, letra B, C, D e E. Qual é a alternativa que você marca? Daqui a pouco eu volto. Muito bem, e aí, resolveu a questão? Vamos lá, vamos entender esse modelo de questão que a banca FGV, e é legal que você saiba o seguinte, todas essas questões que eu estou mostrando aqui para você, esses modelos de questões, eles são recentes, ó. Foram de provas agora de 2023. Aqui eu acabei não colocando, mas também é uma questão de 2023, bem recente, para você perceber que esses modelos caem com muita frequência. Não importa, de novo, a banca. Aqui eu coloquei da banca VUNESP e aqui da banca FGV. Vamos entender o que é a FGV. Eu achei essa questão aqui bem interessante da Fundação Getúlio Vargas. Olha só o comando dela. Assinale a opção abaixo em que houve uma troca indevida entre o A sem acento indicativo de crase e o A com acento grave indicativo de crase. Vamos analisar cada uma das alternativas. Então a banca está falando de troca, ó. Houve uma troca indevida, ou seja, erro, tudo bem? A FGV tem esse estilo de cobrar. Ela não coloca as coisas assim de forma muito direta. Ela vem ali com algumas palavras, um jogo de palavras. Então é importante que você também esteja atento aos comandos da banca Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá para a letra A. Veja o seguinte, ó, a feiura é de alguma forma superior à beleza porque ela dura. Ó, o que é superior a alguma coisa. Somente lembrando o seguinte, que crase nada mais é do que a fusão de dois elementos iguais. Eu preciso ter dois As iguais aqui e eles vão se fundir e a gente coloca aqui o acento grave indicativo de crase. Isso é o geralzão, digamos assim, da crase, tudo bem? Então é importante aqui que você saiba que a gente precisa de dois elementos iguais. Ó, o que é superior a alguma coisa. Opa, já apareceu o primeiro elemento. Veja que do outro lado eu tenho beleza, que é um substantivo, e esse substantivo é feminino e admite um artigo. Então aqui eu tenho dois As. Se eu tenho dois As, eu preciso obrigatoriamente colocar o acento grave indicativo de crase. Então aqui não houve uma troca indevida. Esse acento grave aqui é de fato obrigatório, portanto não pode ser a letra A. E a letra B? A maior homenagem que podemos prestar à verdade é usá-la. Ó, nós podemos prestar uma homenagem a alguma coisa. Então perceba que aqui a gente tem este A. E do outro lado aparece o A, artigo antes do substantivo verdade. Então na letra B de bola a gente tem a regra geral de crase, da mesma maneira que a letra A. O que importa é que quando a gente faz a fusão desses dois elementos iguais aqui, a gente precisa colocar obrigatoriamente o acento grave e indicativo de crase. E a banca fez isso aqui com maestria. Portanto, letra B eliminada. Nós estamos buscando aquela troca indevida, aquele erro, tudo bem? Veja a letra C. Estupidez consiste em querer chegar a conclusões. Essa regra aqui também é bastante explorada em prova. Ó, querer chegar a alguma coisa ou a algum lugar, enfim, mas nesse caso aqui é a alguma coisa. Então perceba que o verbo chegar, ele pede essa preposição. Só que do outro lado, eu não tenho margem para artigo. Mas por quê? Porque aqui eu tenho um substantivo que está no plural, feminino plural. Para haver crase, era preciso que existisse aqui um artigo feminino plural, mas como não há essa marca, essa indicação de plural, eu sei uma coisa, que este A é apenas uma preposição. É só isso aqui. Então, não posso de forma alguma colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Eliminamos a letra C. E a letra D? O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. E o realista ajusta as velas. Quem ajusta, ajusta alguma coisa. Perceba que aqui não existe um A, ou seja, não existe uma
preposição. O que nós temos aqui é só o artigo definido feminino plural antes do substantivo velas. Logo, se eu só tenho um elemento, nada de colocar o acento grave indicativo de crase. Eliminamos a letra D de dado. E a letra E? O amanhã será cancelado devido à falta de interesse. Ó, devido a é uma locução prepositiva. Se é uma locução prepositiva, já tem aqui embutido nela essa preposição, obviamente. Só que do outro lado, eu tenho um substantivo, que é um substantivo que admite um artigo, a falta. Então, perceba que aqui eu preciso deste artigo aqui para especificar o substantivo. Logo, se eu tenho uma preposição mais um artigo, o que eu preciso? Colocar o acento grave indicativo de crase. Só que houve aqui um erro em relação a essa estrutura. A banca não colocou o acento grave aqui, portanto, esta é a nossa resposta. Lembre-se de que a banca fala em assinale a opção em que houve uma troca indevida entre o A sem o acento indicativo de crase e o A com o acento grave indicativo de crase. Portanto, não há dúvida, letra E é de fato a nossa resposta. Eu mostrei aqui para você nesta aula apenas 2 modelos de questões que são muito, mas muito explorados em provas. Agora eu quero te dar a oportunidade de você conhecer outros 62 modelos. É exatamente isso. São 62 modelos de questões, ou seja, 62 questões comentadas, mas aquelas que são as mais cobradas em provas de concurso público atualmente, de várias bancas organizadoras, com os assuntos mais explorados, sabe para quê? Para quando você for fazer qualquer questão, não importa a banca, se for uma questão de crase, de regência, de concordância, de ortografia, de acentuação gráfica, de valor semântico dos conectivos, de vozes verbais, não importa o assunto. Mas se você souber os modelos mais explorados em provas, ou seja, aquelas questões que caem com muita frequência em prova, você vai ter muito mais chance de acertar essas questões. O que eu fiz? Eu fiz uma larga e vasta pesquisa e selecionei 62 questões, 62 modelos de questões, os mais explorados nas últimas provas. Se você quiser ter acesso a esses 62 modelos de questões e o comentário passo a passo com um resuminho para você ter ali o mínimo indispensável da teoria para você acertar as questões, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E o principal, essas 62 questões aqui, elas estão com um preço especial, é exatamente isso. É só você clicar no link aqui, que é um preço basicamente simbólico para você ter acesso a esses modelos. Você entendendo o raciocínio que está por trás desses modelos de questões, vai ficar bem mais fácil de você acertar as questões de língua portuguesa. Se você tem dificuldade de acertar as questões, se na hora de você resolver as questões você fica aí todo enrolado ou enrolada, você não entende o que a banca quer, não entende os comandos, o que você tem que fazer? Clica no link que está aqui na descrição deste vídeo e eu te garanto que você não vai ter um curso como esse, é um curso em vídeo e você vai ter também a apostila para você resolver as questões, mas é o curso mais acessível deste mercado. É só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e fazer a sua inscrição e já ter acesso. O acesso é imediato a essas 62 questões, a esses 62 modelos de questões. E eu tenho certeza que esses modelos vão fazer, assim, muita diferença na sua preparação. Para você conhecer as 62 questões mais cobradas em provas, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!